Boa noite, bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês, aqueles que podem, querem, nesta madrugada, ter um momento especial de devocional e oração na palavra do Senhor, amém? Bom dia, Edene, bom dia, Darly, sejam bem-vindas. Nós vamos dar continuidade à mensagem de Ruth. Nós vamos extrair dessa mensagem os aprendizados da vida de Ruth. Às vezes a gente vai estar falando de alguma área que necessariamente você não está precisando nesse momento, porque Ruth vai falar muito com mulheres solteiras, Ruth vai falar muito com mulheres que perderam tudo, muito com mulheres que vão precisar recomeçar a vida. Vai falar um pouco com homens que precisam deixar os caminhos confortáveis, os caminhos fáceis, os caminhos de Moabe e voltar para a casa de Deus. Então, às vezes, a mensagem não é exatamente aquilo que você esteja precisando, mas pode ter certeza que alguém vai estar precisando, e quando alguém estiver precisando, você vai ter essa mensagem para entregar para essa pessoa. Amém? O livro de Ruth, ele traz um edito, e eu quero estar trazendo toda a mensagem bíblica, toda a profundidade bíblica, para que entenda qual que é o edito, o plano, né? O plano para remissão, o plano para a transformação dessa família. Amém? Glória a Deus. Então, para aqueles que podem e acompanham com a Bíblia Sagrada, nós vamos estar no livro de Ruth e vamos começar a falar a partir do versículo 19. Eu vou dar umas pinceladas nos versículos anteriores, mas a gente vai estar falando também a partir do versículo 19, tá bem? Então, o livro de Ruth é isso, ele traz um aprendizado tremendo, principalmente para mulheres que perderam tudo, mulheres que perderam tudo no sentido emocional, familiar, financeiro, né? Pessoas que não têm uma estrutura, uma base familiar que possa ajudar a recomeçar. E às vezes a gente conhece alguém e que possa estar passando por essa situação, aonde perdeu tudo, perdeu a família, perdeu as finanças, perdeu a esperança, não podia voltar para a tua casa. Então, essa mensagem vai trazer estratégias bíblicas e espirituais, amém? Oi, Andréia, paz do Senhor, que bom, como que tá aí esse Nordeste? Seja bem-vinda, tô doida para ir para aí, fazendo de tudo para ir para aí, pra gente fazer uma visita, eu e o bispo, amém? Glória a Deus. Oi, Vilma, oi, Tatiana, paz do Senhor. Então, falta 1 minuto para as 2 da manhã e eu vou estar aguardando vocês entrarem para a gente dar início ao nosso devocional. Amém? Para aqueles que entraram agora, nós vamos estar no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 19. Apesar que eu vou trazer uma menção de alguns versículos anteriores para a gente fazer um gancho, fazer uma introdução dessa mensagem, amém? Então vamos lá. O tema central da mensagem do livro de Ruth é, em especial, 3 pessoas, não só 2, 3 pessoas no início da história e depois outras 3 pessoas no final da história. Vamos lá. O início da história, o que é importante é aprender com Elimeleque, que no tempo de caos, no tempo de dificuldade, no tempo de
de viver as consequências, passar pelas consequências, né, na casa do Senhor, as consequências em Israel, passar as consequências do pecado do seu povo, não é hora de buscar meios confortáveis, não é hora de ser esperto e andar em caminhos mais confortáveis, não é hora de estar em lugares que aparentemente possa suprir a nossa fome, possa suprir a nossa necessidade momentânea, mas é hora de permanecer com o povo. Elimeleque, às vezes, ele traz esse caráter que às vezes nós temos de querer as coisas mais fáceis, né? Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a se comportamentar, ter um comportamental como um moabita, quer andar no meio de moabita e quer ter uma vida como um moabita para fugir das consequências, né, do Senhor. E ali ele começa as tragédias na vida dele, e a gente aprende que tragédia não tem nada a ver com Deus, tragédias têm a ver com as nossas decisões. Elimeleque tomou uma decisão errada de estar num lugar errado, então ele colheu as tragédias de estar naquele lugar. E ali ele morre, seus filhos morrem, a sua esposa fica viúva, sem filhos e sem marido, e somente com as suas 2 noras. As 2 noras são Orfa e Ruth. Orfa decide voltar para a casa dos seus pais e Ruth, ela decide receber uma unção especial do Senhor e reconstruir a sua história. Ruth agora ela vai ser movida pelo Senhor como um projeto de restauração de uma família. Ruth vai ser agora instrumento do Senhor como um projeto de restauração de suas perdas. Então, se existem pessoas que estão procurando na Bíblia Sagrada meios, caminhos, passo a passo, a Bíblia tem todos passo a passo de qualquer área. Não precisa ficar se aventurando em conhecimento moabita, já vai dar errado de novo. Então, se você quer um passo a passo de restaurar uma vida que se perdeu tudo, se a sua história afetiva não deu certo, se a sua história financeira não deu certo, se o seu projeto, né, de vida, de família não deu certo, se a situação financeira está um caos, se você ficou sem esperança, sem poder voltar para trás e sem ter para que frente ir, existem pessoas que passam por essa situação. O livro de Ruth traz um passo a passo do que se fazer e também traz os princípios do que se fazer e ao mesmo tempo nós sabemos o que Deus faz. Amém? Ruth se apega à sua sogra, ela viu os caminhos do Senhor e ela viu que nos caminhos do Senhor, na casa do Senhor, tudo poderia ser diferente. Ela poderia restaurar a tua vida, restaurar as tuas perdas, por mais que ela era de um povo gentil, por mais que ela era de um povo desprezado, por mais que ela tinha costumes pagãos lá atrás, por mais que ela não era reconhecida como a cultura do reino, a cultura do hebreu, a cultura de Judá, ela decidiu ser o agente de mudança na sua história. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa mensagem no dia de hoje? Seja o agente de mudança da sua história. Você é capaz de mudar toda essa situação. Não fique se achando que você é a pior pessoa porque sua vida afetiva não deu certo. Não fique achando que você é a pior pessoa porque sua vida financeira não deu certo. Não fica achando que você é a pior pessoa porque essa estrutura de família que você entrou, que achou que ia dar tudo certo, deu errado. Não fique achando que você é a pior pessoa porque você não tem nem como voltar para trás, porque não tem aonde se amparar. Não fique se achando a pior pessoa de 2020 porque você se encontra nessa situação. Saiba você que houve uma mulher na Bíblia Sagrada que tem um livro com o nome dela, escrito
pelo Espírito Santo, que viveu essa mesma história e deixou escrito aqui para nós o que fazer e o que Deus faz. Então, quando as coisas dão errado, não é hora de desesperar. Quando as coisas dão errado, não é hora de apavorar. Quando as coisas dão errado, é a hora de buscar os princípios para que agora nós acertemos. Amém? Então, Ruth se apega à sua sogra e fala que o Deus dela vai ser o Deus de Ruth também. Ruth se declara que é apaixonado por aquele Deus e vai viver em submissão daquele Deus. Ruth aceita o Senhor, e quando nós aceitamos o Senhor, nós vivemos na dependência dele, na vontade dele, no amor dele, na expectativa dele, no desejo dele, nos princípios dele e na experiência que ele nos proporciona. Mas presta atenção, agora nós vamos começar a história. Os princípios de vida de Noemi e às vezes até de Ruth é parecido com princípios de muitos de nós. Noemi achava que para Ruth voltar a ser feliz, ela precisava encontrar outro homem. Ela achava que para Ruth restaurar a história dela, ela precisava se casar de novo. Então, mais uma vez, os princípios de colocar a expectativa no outro, elas são frustrados. Mais uma vez, os princípios de achar que é o casamento que me faz feliz, que é o casamento que me prospera. Se eu não tiver um casamento, eu não sou ninguém. Os princípios de que o outro que me promove, o outro que me satisfaz, é o outro que me faz, é o outro que me dá esperança. Mais uma vez a gente aprende aqui na Bíblia Sagrada que esses princípios são frustrados. Esses princípios não provêm do Senhor. E muitas das vezes nós, mulheres, sofremos, principalmente mulheres solteiras sofrem, por quê? Porque elas acham que a expectativa de vida, de mudança, o agente de mudança dela vai ser o outro. Eu gostei muito de uma expressão que minha irmã disse hoje. Olha, Cinderela só existe na Walt Disney, não existe na Bíblia Sagrada. Esse negócio do cavaleiro que vem buscar a gente, mudar a nossa vida, isso aí é conto de fada. Deus nos proveu o Espírito Santo, e quando Ele nos proveu um Espírito Santo, por mais que nós não pagamos por ele, o custo dele foi muito alto. Quem sabe se a gente tivesse pago, a gente tivesse mais apreço por esse sacrifício. Ele nos deu o Espírito Santo como um agente de instrumento para a mudança da nossa vida. Deus, Ele nos fez único, pleno e singular. E quando Ele nos fez único, pleno e singular, Ele fez nós cheios de capacidade, dizendo que nós somos capazes por nós mesmos de ser felizes, de mudar a nossa história, de ser próspero, de alcançar sucesso onde antes nós não haveríamos de conquistar. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você não nasceu grudado em ninguém, você não nasceu pela metade, laranja nasceu completa, chaleira veio com tampa, então você não precisa de metade de laranja nem tampa de ninguém, porque nós nascemos completo. Quando nós entramos no princípio de Deus, Deus ele nos coloca no padrão de identidade de quem nós somos completos e nós podemos ser o agente de mudança da nossa vida. Ruth agora toma autoridade pela sua vida e ela vai ser o agente de mudança de uma família, e uma vez chamada moabita, chamada de desprezível, de um povo não pertencente ao Senhor, quando ela toma a decisão de ser agente da história, ela entra na linhagem de um homem mais importante dessa terra, chamado Jesus Cristo. Você pode ser o agente de mudança da linhagem da sua história. Ruth segue
a sua sogra. E quando segue a sua sogra, eles voltam para Judá. Noemi e Ruth agora entram em Judá. E quando elas entram em Judá, é claro que vai ter os burburinhos. Nós falamos sobre isso ontem. Passa pelos burburinhos. Os burburinhos saberão que vai ter festa no final dessa história. E olha só que interessante. Vamos ler juntos. Versículo 19. Assim, pois, partiram ambas até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando em Belém, a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porque ela lhes dizia: não me chamais Noemi, mas me chamais de Mara, porque grande amargura tem dado o Todo-Poderoso. Olha que interessante, Noemi, ela não quer mais ser chamada de Noemi. Noemi quer ser chamada de Mara. É compreensível, dá para se entender o porquê dessa situação. Quando nós estamos sofrendo, perdemos tudo, não temos mais esperança de vida, a nossa identidade, ela é tocada. A nossa identidade, ela é afetada. A identidade de Noemi começa agora a ser afetada. Ela não é mais a Noemi, aquela mulher cheia de graça. Noemi agora é uma mulher amarga. Ela quer ser chamada de amarga, porque essa é a identidade que ela se vê agora. Mas olha o segundo aprendizado que nós precisamos ter. Não é o caos que vai dizer qual é a nossa identidade. Não é o caos que vai dizer quem nós somos. Não são as tribulações que diz quem nós somos, mas são as nossas ações que vai referendar quem nós continuamos sendo. Então, aquilo que você fez de errado no seu passado, não diz quem você é. Aquilo que você plantou de errado no seu passado e hoje colhe as consequências, não diz a identidade que você tem. Mas o que vai dizer a sua identidade são os seus comportamentos a partir de hoje, ou a partir de agora, o que você planta hoje, que vai dizer quem você é. Mas como toda pessoa com a identidade machucada, com a vida destruída, com as áreas acabadas, pessoas que eram para estar na casa do Senhor, mas foram passear em Moabe, aí quando passearam em Moabe tomaram decisões que não eram para ter tomadas, decisões por convicções pessoais e não por princípios espirituais, e quando essas decisões não dão certo, claro, não vão dar certo, Deus não estava no negócio. 4 situações a gente agrega ao Senhor. Quando nós estamos machucados, 4 coisas a gente agrega ao Senhor, o culpando da situação. Vamos ver o que Noemi falou? 1. Porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ela culpa o Senhor dessa amargura. Depois ela diz assim: cheia parti, porém o Senhor me fez vazia retornar. Então ela culpa Deus pela pobreza que agora ela vive. 3. Por que me chamais de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, ou em outras palavras, o Senhor me persegue. Então, a terceira situação que às vezes a gente atribui as nossas consequências, os nossos erros ao Senhor. Noemi agora fala que o Senhor é contra ela. E 4, o Todo-Poderoso me afligiu. Então, agora Noemi vai dizer que a culpa dessa situação foi de Deus. Então, às vezes a gente tem esses comportamentos, né, de achar que essa dor que nós estamos passando foi Deus que colocou. Às vezes a gente acha que esses erros, essa pobreza, essa situação que a gente está vivendo financeira, foi Deus que colocou. Às vezes a gente fala que Deus está contra nós, ou às vezes a gente fala que Deus nos afligiu. A gente tem esse costume, é compreensível, porque nós estamos magoados, feridos e tristes, mas descarregar a
culpa em Deus não resolve o nosso problema. Dizer que foi Deus o culpado dessa situação também não resolve o nosso problema. Dizer que Deus foi o agente de destruição dessas áreas da nossa vida também não resolve o problema. Enquanto a gente culpa Deus, os nossos problemas não se resolvem. E na verdade, nós queremos o quê? É resolver os nossos problemas, sim ou não? E resolver os nossos problemas não é culpando, mas compreendendo o porquê dessa situação. Então presta atenção nesse terceiro aprendizado. Nós vamos sair dos nossos problemas quando a gente olhar para eles e identificar aonde que erramos. Quando a gente identificar aonde nós erramos, por que nós erramos, se a gente olhar para essa área da nossa vida e dar uma boa analisada o porquê nós erramos, nós vamos ver plenamente que nessa área a gente deu uma passadinha em Moabe, nessa área a gente deu uma vivida lá em Moabe, nessa área nós tivemos um momento de passeio lá em Moabe. Moabe tudo é confortável, Moabe tudo é gostoso, Moabe não falta nada, porque em Moabe tudo tem, tudo pode, tudo se merece. Em Moabe é um estilo de vida mais confortável, mas a gente não entende que lá Deus não está. E se lá Deus não está, quem que vai estar lá? O diabo. E o diabo não dá nada para ninguém. O diabo não ajuda ninguém. O diabo, a Bíblia Sagrada diz que ele é sedutor. Ele te seduz para Moabe. Aqui é fácil. Aqui você não sofre. Aqui é só alegria. Aqui não tem culpa. Aqui não tem choro, aqui não tem sacrifício, aqui tudo é fácil, aqui prospera. Então o diabo ele seduz, mas o diabo ele não dá nada, porque a Bíblia Sagrada diz que ele vem para roubar, matar e destruir. São essas três coisas que Moabe faz. Então nós precisamos compreender que quando nós decidimos de sair do caminho do Senhor, nós estamos entrando em outro caminho. Olha, existe só dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do diabo. Se nessa área, nessa situação, eu não estava no caminho de Deus, eu não estava num meio termo, eu estava no outro caminho. Vai dar errado, vai roubar, vai matar, vai destruir, por mais que seja muito atrativo. Naquele tempo, Moabe estava com a bola toda, as riquezas aparentemente estavam lá, mas é tudo aparência. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes nós olhamos para o nosso meio, para a igreja, para o povo de Deus, e a gente vê que tá só miséria, só tem fome, só tem pobreza. Por quê? Porque crente vive na verdade, ele mostra a verdade, ele não joga, ele não faz joguinho, até porque a luz lá manifesta. E onde a luz está, a verdade está. Então nada se esconde diante da luz. E lá em Moabe, as coisas são mais ou menos representativas, finge que é. Eu falo assim, olha, ninguém sai numa foto fazendo uma cara feia ou chorando. Todo mundo vai usar as suas melhores roupas e poses para poder sair da foto. Então não acredite em Moabe, mas fique com o povo de Deus, porque de uma hora para outra essa história pode mudar. Mara, agora chamada Mara, Noemi, ela devia dar uma boa analisada. Por que essa situação aconteceu? Então isso me diz que ela ainda não tinha arrependido pelos teus atos, pelo teu concordar, pelo teu comportamento de apoiar o marido nessa missão. Então, vamos dizer bem baixinho, culpar o Senhor não resolve o nosso problema. Faz uma boa análise e não faça de novo. 22. Assim Noemi voltou dos campos de Moabe com Ruth, a moabita, sua nora. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então olha que interessante. Olha como que Ruth era apresentada. Ruth, a moabita. Olha, não importa como te apresentam.
Não importa o que sobrenome coloca com você. Às vezes vão falar Ruth, a desamparada, Ruth, aquela que empobreceu, Ruth, aquela que divorciou, Ruth, que agora foi abandonada, Ruth, aquela lá daquele bairro, Ruth, aquela lá daquela cidade. Não importa o sobrenome que vão colocar para você. Ruth foi apresentada, Ruth, a moabita, Ruth, a desprezada, Ruth, a desamparada, Ruth, aquela que vivia com o povo contra as vontades de Deus. Então não importa como apresenta você, importa é entrar no processo de Deus. Até porque a sua expectativa não está em pessoas, a sua expectativa está em quem? Em Deus. E olha que interessante, até então, em todo esse processo, Ruth não fala nada. Em todo esse processo, Ruth não abre a boca. A Ruth só abre a boca para adorar e aceitar o Senhor. A segunda vez que Ruth vai falar aqui nessa mensagem é que deixa-me ir ao campo e recolherei espigas atrás daquele perante a quem eu achar graça. Noemi lhe respondeu, vai, filha. Primeiro princípio de mudança de vida. Se a sua situação precisa ser reconstruída, não é hora de procurar um parceiro afetivo. Se a sua vida precisa de uma verdadeira mudança, não é hora de procurar marido e nem é hora de procurar namorado. Ruth chegou em Judá, ela não foi dar de cima no primeiro que ela viu. Ruth chegou em Judá, ela não foi se embelezar para começar a ser mais atrativa para os homens. Ruth chegou em Judá, mudou as suas vestes e foi trabalhar. Quem sabe os princípios de Deus em nós mulheres estejam invertidos, porque ainda os princípios aqui, antes de Ruth entrar nos caminhos do Senhor, era o quê? Preciso casar novamente. Quando ela encontra o Senhor, qual é o princípio? Preciso trabalhar. Olha, não tem conexão coerente uma coisa namoro, relacionamento afetivo e área financeira. Eu encontrei uma moça que ela me chorava muito. Ela falava assim, pastora, minha área financeira tá um caos, eu tô perdida, não tenho nada na minha conta, a minha situação financeira está terrível, eu não tenho dinheiro pro amanhã e tal, e ao mesmo tempo, pastora, eu não consigo, que meu namorado casa comigo, eu vou atrás dele, brigo com ele, e a gente não casa, a situação não dá certo. Eu falei, epa, que relação uma coisa tem a outra? Você está correndo atrás do quê? Qual que é a sua motivação do seu coração? Você vai correr atrás de uma área afetiva por dinheiro ou você vai correr atrás de um trabalho para receber dinheiro? As áreas na vida, elas estão vivendo situações de faltas de princípio. Quando a nossa vida ela esmurece, a primeira coisa que nós precisamos fazer é construir diante dos princípios de Deus. Se sua área afetiva não deu certo, tá na hora de você voltar a ter o sentimento de valor por você. Quem sabe os princípios de Deus estão invertidos para que a gente volte a valorizar em nós mesmos. Ruth não vai agora seduzir ninguém. Noemi não vai ajudar Ruth a se envolver com ninguém. Noemi não vai oferecer Ruth para ninguém. Ruth não vai para a porta da cidade e se oferecer para ninguém. Ruth não vai chorar por homem. Ruth não vai se descabelar por homem. Ruth não vai se amargurar por causa de homem. Ruth não vai ficar sofrendo, mendigando migalhas por causa de homem. Ruth vai o quê? Trabalhar. Quem sabe está faltando mais trabalho e mais confiança em nós do que em pessoas e do que em homens. A regra é: volte ao Senhor e reconstrua a si mesmo. O valor está dentro de nós. Amém? E aí ela foi e chegou no campo e ela recolhia espigas pelo chão. As mulheres viúvas, elas podiam
colher as espigas do chão, elas poderiam recolher alimentos para si, mas pegos do chão. Isso aí era uma lei em Israel. E essa lei ela é até hoje. E ela entrou num processo de princípio, num processo de valor. Olha, Deus abençoa mulheres com princípios. Deus abençoa mulheres com valores. Deus abençoa mulheres com princípios morais. Se mulheres entram com imoralidade, vai ter como consequência perdição. Mas se mulheres entram com princípios morais, elas vão colher o quê? As bênçãos do Senhor. Nós precisamos voltar a nos valorizar. Nós precisamos voltar a nos amar e nós precisamos voltar a ser o nosso agente de valor. Para com essa história de ficar se oferecendo aos outros, em vez de você se oferecer para os outros, se ofereça o seu currículo. Quando Ruth ela entra no princípio da honra, nos princípios morais, eu vou trabalhar para me sustentar, eu não vou me vender para me sustentar. Quando ela entra nos princípios, a vida dela começa a mudar. Igreja, aprende uma coisa, eu estou falando com vocês como mãe de 3 meninas, aprende um negócio. Entra nos caminhos do Senhor diante dos princípios morais. Quando Ruth entra no princípio moral de valor, a vida dela começa a mudar. Ela decide o quê? Trabalhar. E quando a gente está debaixo da vontade de Deus, com as motivações certas no nosso coração, o desejo dela era trabalhar. O desejo dela não era trabalhar para arrumar alguém para namorar. A vontade dela não era trabalhar para ela dar de cima de alguém e começar a ter relacionamento para poder casar. A vontade do coração de Ruth era trabalhar e reconstruir a sua vida. Quando os nossos princípios encaixam nos princípios de Deus, a nossa vida é igual chave e a fechadura. Aprende com isso, isso é um segredo espiritual. A Bíblia Sagrada diz que os céus, eles são portais, são portas, e portas têm as suas fechaduras. Nós somos a chave. Se a gente se encaixa na fechadura, na chave, a porta abre. E a chave certa para abrir certas portas se chama princípios. Princípios da palavra de Deus. Você não abre uma porta com chave errada. Você não abre uma porta forçando essa porta. Você não abre uma porta dizendo: foi Deus que fez isso, foi Deus que é isso, Deus que me perseguiu, Deus que me abandonou. Você não abre uma porta esmurrando uma porta. Você vai perder o seu tempo. Você abre uma porta com uma chave certa. E a chave certa é o princípio da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ficam perguntando: pastora, por que a porta não abre para mim? Por que a porta não abre para mim? Por que as portas para as pessoas abrem e as portas para mim não abrem? Porque você chega diante da porta com a chave errada. E você precisa dar uma analisada nessa chave. Com que chave você está querendo abrir essa porta? Eu vejo pessoas querendo abrir a porta da área financeira com chave errada, roubando, fazendo coisas erradas, não tendo os princípios na casa do Senhor, então, com motivações erradas. Tem gente querendo abrir a porta da área afetiva do jeito errado. Tá na lascívia, tá na fornicação, tá na sedução, quer tudo na força, quer tudo na raça. Não vai funcionar. Portas espirituais, portas de Deus. Lá em Moab você entra que não tem nem porta, não tem problema nenhum. Lá não tem porta para abrir. Você entra do jeito que você quer. Aí você se relaciona em Moab. Mas as portas de Deus, elas têm chaves e ela chama princípio. E para essa chave abrir essa porta, você tem que ter princípio da palavra de Deus.
Ruth, ela entra nos princípios e nos princípios da palavra de Deus. E quando ela engata a chave certa, eu vou trabalhar e mudar a minha vida, a porta abre. Eu profetizo que portas abram, que vocês encontrem chaves certas e vivam a experiência de viver debaixo da graça de Deus. Ruth, ela vai colher espigas numa fazenda. Ela não sabia qual era, como era e nem queria acontecer. Ela só queria trabalhar. Ela só queria entrar nos princípios do Senhor. Ela só queria ser uma mulher santa e leal. Ela estava com o Senhor. E a Bíblia Sagrada, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, que Noemi chegou ao campo e recolhia as espigas após os segadores, casualmente, sem querer, sem pensar. Ela nem sabia que Boaz era da família. Noemi estava tão amarga, tão culpando a Deus, tentando abrir porta, esmurrando porta, que nem lembrava que Boaz existia. Ela entrou na plantação de Boaz. Ela entrou no lugar certo. Mas por que ela entrou no lugar certo? Por sorte? Não, porque ela estava debaixo da palavra de Deus. Ela estava no lugar certo porque a Ruth era sortuda? Não, porque ela estava no princípio da palavra de Deus. Escreve isso no teu coração. Mas como Ruth caiu nessa fazenda, aonde a vida dela vai mudar, aonde ela andava de cabeça baixa colhendo os espigos, enquanto ela andava de cabeça baixa colhendo as espigas, mal ela sabia que essa cabeça ia erguer e ela seria a dona dessa fazenda. Às vezes nós achamos que vamos entrar em situações humilhados, mas nós não sabemos que quando nós entramos na situação com a chave chamado princípio, aquela situação é para que nós saímos de lá honrados. Ruth entra agora como catadora de espiga. Ruth entra por detrás dos segadores. Os segadores andavam e colhiam as espigas. Ruth tinha que se encurvar e andar mendigando e catando aquelas espigas. Naquele meio, ela poderia se sentir grande humilhação e abandonar o propósito, mas ela sabia que os humilhados são exaltados. Aqueles que entram nos princípios abrem a porta. Ela sabia que a vida dela ia mudar. Se você está nos princípios da palavra de Deus, se às vezes você está achando que está sendo humilhada por viver princípios, pode ter certeza, no final vai haver festa. E ela começa a catar as espigas, e mal ela sabia que o dono daquela fazenda era o Boaz, e Boaz era da família, da linhagem de Elimeleque, aquele que foi querer ter vida fácil lá em Moabe. Versículo 4 diz assim que Boaz, ele chega em Belém, e quando ele chega em Belém, ele vai para a fazenda, e ele olha para Ruth, vê aquela moça catando, trabalhando, e quando ele olha para Ruth, ele pergunta para um dos seus encarregados: quem é essa moça? E aí os encarregados vão dizer quem ela é. Essa moça é uma moabita. Olha, já vai confessar o pecado dela, chamar ela pelo sobrenome maldito dela. Essa é uma moabita que voltou com Noemi lá dos campos de Moabe. Olha, não importa como te apresenta, não importa como falam de você, o que importa é o que você está fazendo, o que crescia e engrandecia a honra de Ruth não era o como ela era apresentada, mas era sobre o que ela está fazendo. Para de se preocupar com o que as pessoas falam de você. Para de esmurecer como as pessoas falam de você. Para de ficar brigando, chorando, saindo do princípio, perdendo a chave, jogando a chave da porta fora, porque as pessoas estão te apresentando da maneira que você não gosta. Para com essa história. Como te apresenta não resolve o teu problema. O que resolve o teu problema é como você se comporta. Pode chamar ela de moabita, aquela que voltou do caminho de Moabe, aquela que o marido morreu, que o sogro morreu e que aquela família abandonou os caminhos do Senhor e foi ter uma vida fácil em Moabe. Pode apresentar você de
tudo quanto é jeito. Não importa o que falam de você, importa é o princípio que você está vivendo. O teu comportamento vale mais do que as palavras que dizem sobre você. Mas a pergunta é: as palavras que falam sobre você condiz com o seu comportamento? As palavras que mencionam sobre você realmente está condizendo com o seu comportamento? Se condiz com o teu comportamento, muda agora e pega a chave do princípio. Agora, se o teu comportamento não condiz com o que falam de você, se aquilo que você está fazendo hoje está diante da chave do princípio e não está condizendo com a palavra das pessoas, essa história vai mudar. Um dia, esses segadores chamaram Ruth de Moabita. Um dia vão chamar ela de minha senhora. Cuidado o que falam de pessoas que estão passando por situação difícil. Cuidado para falar de pessoas que estão lá de joelho, estão de oração e estão tendo uma vida de princípio e nós estamos falando, podemos estar falando mal dessas pessoas. Cuidado, nós podemos estar chamando ela de Moabita hoje. Amanhã nós podemos estar chamando ela de minha senhora. Cuidado que a vida dá muitas voltas. No começo dessa história nós vimos que tinha um povo que estava rindo e zombando, chamando essa mulher de Moabita. Agora os segadores também chamam ela de Moabita. Cuidado que essa história vai mudar, ela vai erguer essa cabeça e ela vai ser chamada de minha senhora. Então, amanhã eu vou trazer a continuidade dessa mensagem. E essa mensagem vai ter um grande reviravolta. O primeiro princípio nós aprendemos: buscar a chave certa. A chave certa é ter uma vida moralmente correta, ter uma vida de princípios bíblicos, ter uma vida de ética e de verdade. Para com este negócio de ficar correndo atrás de quem iremos casar, mas corra atrás de quem você quer ser. Ser hoje vale mais do que queremos amanhã. Quando nós decidimos o que seremos hoje, buscamos no nosso trabalho, buscamos a nossa moral, a nossa honra, o nosso valor no trabalho, a chave alcança a fechadura. E essa história vai virar. Amanhã eu vou contar o segundo princípio, a segunda etapa, o segundo edito dessa mensagem de Deus. Amém? Então agora eu quero orar com todos vocês que sente que o coração está frustrado porque você colocou expectativa de felicidade no teu casamento. Às vezes você colocou a expectativa de transformação na sua vida sobre alguém. Ou às vezes você colocou a expectativa de transformação da sua vida numa área afetiva. E Deus, Ele está revirando agora dentro de você, dizendo: para tudo. Esse não é os meus princípios. Comece agora a olhar para você e o que você pode fazer por você. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nessa noite nós apresentamos todas as mulheres que choram, todas as mulheres que hoje se sentem inseguras, se sentem, Senhor, ó Deus, prejudicados pelas consequências do passado. Todas as mulheres, Senhor, ó Deus, que sentem, Senhor, ó Deus, amarguradas, feridas, machucadas e com áreas na vida, Senhor, ó Deus, destruídas, achando, Senhor, ó Deus, que a estrutura para o novo crescimento, Senhor, ó Deus, vem através de pessoas. Aqui nós aprendemos o primeiro princípio: é o Senhor que faz todas as coisas. A nossa expectativa tem que estar totalmente, plenamente no Senhor. É o Senhor que nos engrandece, é o Senhor que nos enobrece, é o Senhor que nos coloca no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Deus,
Entrar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, é para aqueles que encontraram a chave e abriram a porta. Ruth abriu a porta, Senhor, e eu creio que muitas de nós vamos conseguir abrir a porta. Senhor, ó Deus, nos coloca a chave certa, nos ensina a chave certa, nos ensina o princípio certo, o princípio no Senhor. E coloca, Senhor, ó Deus, a cura, o bálsamo de cura, Senhor, ó Deus, sobre todos os corações que hoje estão decepcionados, feridos, amargurados por falências, Senhor, ó Deus, emocionais, desestruturas, Senhor, ó Deus, afetivas, mulheres que choram porque hoje são viúvas, mulheres que choram porque não conseguiram, Senhor, ó Deus, se casar, mulheres que choram por ter divorciado, mulheres, Senhor, ó Deus, que perderam a esperança da vida, porque colocaram a esperança da vida no lugar errado. Deus, nesta noite, nós retomamos o propósito de vida, retomamos, Senhor, ó Deus, para o princípio do Senhor, colocamos todas as nossas expectativas no Senhor, toda a nossa esperança no Senhor e todo o propósito de vida no Senhor. E quando assim nós façamos, Senhor, nós abrimos a porta. E quando abrimos a porta, Senhor, ó Deus, nós andamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ruth abriu e ela entrou. Agora, Senhor, ó Deus, por mais que pareça humilhação, vai ter festa no final. Por mais que as palavras sejam de humilhação, Senhor, ó Deus, ela mantém um princípio. Quando nós mantemos, Senhor, ó Deus, os princípios, mantemos, Senhor, ó Deus, na moral dos princípios bíblicos do Senhor, a nossa história muda. A história de Ruth vai mudar. E a nossa história vai mudar também, Senhor, porque nós estamos debaixo da vontade do Senhor. Deus, que o Senhor venha levantar agora todos que choram, que o Senhor venha levantar agora todos que se decepcionaram, que o Senhor venha levantar agora com teu poder todos que estão frustrados. Levanta, Senhor, ó Deus, as mulheres, levanta, Senhor, ó Deus, os homens, levanta, Senhor, ó Deus, as famílias, que eles encontrem um caminho, abram a porta e sejam fortalecidos no Senhor. Deus, existem muitas mulheres que estão dizendo que estão fracas, mas o Espírito Santo está dizendo que muitas mulheres não estão fracas, mas só estão cansadas, mas a força do Senhor ainda está sobre elas. Remove o cansaço, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha trazer o ânimo, a alegria e a vontade, Senhor, ó Deus, de viver, de lutar e de mudar a história. Muda a linhagem, Senhor. Assim nós oramos e pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, se você sentiu no teu coração, se existe coisas erradas que precisam desligar, desligue. Se você abriu portas e depois fechou por causa do medo, volta de novo. Se você andou pelos caminhos de Moabe e viu que agora você precisa de chaves certas para abrir portas espirituais, adentre nos princípios de Deus. Os princípios de Deus são as chaves para abrir portas. Ruth entrou no princípio. Ruth cumpriu o primeiro princípio. Ruth entrou debaixo da palavra, então ela esteve no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e essa história vai ter um reviravolta. Então, um beijo para vocês. Até amanhã, que nós vamos falar o segundo princípio e vamos montar o quebra-cabeça desse edito. Amém? Beijo, beijo, beijo para vocês e até amanhã, às 2h da manhã. Até mais. Obrigada por vocês estar aqui orando comigo.